Olá, queridos amigos, irmãos, visitantes, nós somos a Igreja Batista Central de Taguatinga e estamos aqui na Escola Bíblica Dominical. E, dependendo do horário que você puder acessar esse vídeo, né? Quero saudá-lo com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e que a graça do Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo esteja e permaneça com você e com a sua família. Nós estaremos hoje compartilhando e aprendendo um pouco sobre a oração, na última parte do nosso estudo da revista Gente de Oração. Nós estamos na 17ª lição e hoje teremos o privilégio de conversar a respeito de uma vida de oração, sobre o tema "E você é uma pessoa de oração?". Então, eu quero convidar você a estar com a sua Bíblia aberta, para nós, então, começarmos a percorrê-la e aprender um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem proposto para nós neste dia. Está aí, então, os dados do nosso estudo, com o qual nós estaremos, então, compartilhando com os irmãos a respeito dessa lição maravilhosa. Eu quero dizer a você que é membro da nossa igreja, Batista Central de Taguatinga, ou a você que está visitando aqui e assistindo esse trabalho, que é uma alegria, o privilégio de estar aqui para servir a Deus e servir aos irmãos. Nós temos compartilhado desse estudo juntamente com a irmã Lana e com a irmã Flávia desde o início do ano e fomos surpreendidos pela quarentena devido à pandemia da Covid-19, advinda do coronavírus, mas temos certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive nesse momento da história do mundo e na história do nosso país. Vamos iniciar esse trabalho orando a Deus, pedindo a Ele a direção para as lições que vamos aqui aprender, os textos que vamos ler, para que o Espírito Santo nos oriente. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui para te servir, para compartilhar esta lição. Pedimos a tua unção, a tua iluminação, inspiração, para entendermos corretamente aquilo que está escrito na palavra de Deus, aquilo que nós vamos comentar com os nossos amigos e irmãos, para que em tudo o seu nome seja glorificado e que as vidas sejam edificadas. Perdoa, Senhor Deus, nossos pecados, aumenta a nossa fé, Senhor. Livra-nos, ó Pai, do vírus, da pandemia, liberta-nos do pecado. Socorre, ó Pai, as famílias enlutadas, dando a elas consolo e conforto neste momento que passamos tantas mortes, pedindo também ao Senhor que possa livrar aqueles que estão acamados, enfermados, hospitalizados ou não, mas que o Senhor possa socorrê-los com a tua mão de cura, assim como o Senhor possa estar abençoando aos familiares daqueles que partiram, Senhor Deus, que o Senhor possa estar dando a eles o lenitivo da tua graça e da tua misericórdia. É a oração que fazemos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então, o nosso tema de hoje, e você é uma pessoa de oração? Então, nós temos o alvo que é ser desafiado a continuar ou iniciar uma vida de oração. E eu acredito que, para muitos de nós, tema que é recorrente, já tem aguçado bastante a nossa atenção, chamando-nos para maiores compromissos em relação a esse chamado de Deus para termos um relacionamento com Ele por intermédio da oração. Ao final, devemos entender que a oração é fundamental na vida do cristão, desejar ter a vida constante e firme de oração, assim como praticar a oração diária e constantemente.
texto básico ele está em 1 Samuel 12, 23. Esse texto nos diz assim: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então, aqui nós temos um texto que nos chama especialmente a intercessão, orar por outras pessoas. Bem, o livro de Hebreus, ele registra fatos importantes que nós temos na vida de homens que identificamos como heróis da fé. Em Hebreus 12, 1 e 2, após concluir os testemunhos sobre a fé, o autor diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, este texto ele já é bastante conhecido por nós outros que militamos na obra cristã, mas também ele nos relembra o feito daqueles que foram conduzidos pelo Espírito Santo, né, com perseverança, com ousadia, à luz daquilo que Cristo, que é chamado aqui de autor e consumador da fé, nos proporciona e proporcionou a eles. Nós temos esses estudos, né, para então chegarmos às seguintes questões que são propostas pelo autor. Primeiro, que disposição tenho para continuar a história dos crentes de oração? Qual é meu ânimo para continuar este legado deixado pelos chamados heróis da fé? Ou é apenas um registro histórico que eu leio e me emociono algumas vezes, acho bonito e penso que ele permanece lá naquela história? Que resultado a vida de oração pode proporcionar ao meu contexto social? Que influência isso pode ter na minha vida, em relação aos meus amigos, em relação à minha família, em relação ao meu trabalho, em relação aos meus vizinhos, em relação aos meus eventuais inimigos, né? O que isso pode trazer de resultado? O que comecei a fazer, ou posso começar a fazer, a partir das lições aprendidas? Qual é o start que eu posso dar para mudar, para alterar o meu foco de vida em relação à oração? Então, vamos aprender um pouquinho sobre isso. E eu quero que você esteja não somente olhando para a palavra de Deus, mas, se for possível, você também possa estar anotando num caderno, numa caderneta ou numa agenda, alguma observação que você ache proveitosa para esse momento. Nós vamos voltar aqui para o nosso texto e prosseguir. Então, vamos lá. Mais uma vez, nós temos aí o apóstolo Paulo, né, numa das suas cartas, desta feita, a carta aos crentes de Éfeso, capítulo 6, versículo 18. Orando em todo tempo, com a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, ele usa alguns termos aqui que eu queria chamar a atenção dos irmãos. Todo tempo, né? Quer dizer que é a oração incessante. Toda perseverança. Então, eu vou usar todas as minhas energias para, não por vãs repetições, não por mera formalidade,
mas uma atitude de persistência em suplicar a Deus a direção, a intervenção, o seu favor por minha vida, por uma situação, por a vida de alguém que eu conheça, ou mesmo não conhecendo, mas a quem uma pessoa que foi encomendada, como nós temos recebido muitas vezes agora, os pedidos de oração pela saúde das pessoas acometidas pelo vírus. E, mesmo sem conhecê-las, podemos e devemos apresentá-las em oração. E a palavra de Deus nos promete que Deus há de nos ouvir. E lá o outro termo que eu quero chamar a atenção é por todos os santos. Esta palavra aqui na Bíblia, quando se fala santos, não é no sentido de pessoas santificadas, como nós conhecemos culturalmente. Santos aqui se refere aos crentes, aos cristãos. Então, orando em todo tempo, por todos os crentes, por todos os cristãos. A palavra santo, ela significa separado. Nós que fomos separados pela misericórdia de Deus, por sua graça, nós fomos alcançados e fomos trazidos para fora da influência do pecado sobre as nossas vidas, de forma imperiosa, de forma ordenatória, de forma impositiva. Estamos ainda sujeitos ao pecado, mas não somos mais escravos do pecado, uma vez que nós agora somos libertos por Jesus Cristo. A primeira parte desse estudo, então, fala-nos sobre consciência do tempo a sós com Deus. Eu me recordo que, quando mais jovem, né? Ainda jovem, porém mais jovem, nos acampamentos aqui em Brasília, nós tínhamos o AJOB, Acampamento da Juventude Batista de Brasília, e ali nós tínhamos, no início da manhã, esse momento, a sós com Deus, né? E depois, nos acampamentos de embaixadores do rei, nós tínhamos também aqueles momentos em que os meninos, os embaixadores do rei, logo após ou antes do café, né, eles tinham um momento de a sós com Deus, ou momento devocional, em que nós éramos instruídos a ler a Bíblia, a orar individualmente. E assim deve ser na nossa vida diária. A nossa vida diária ela deve ter, não como ritual, não como formalidade, eu já havia dito, mas na intenção de honrar a Deus, na intenção de glorificar a Deus, na intenção de dar a Ele a honra e a primazia do nosso melhor tempo, o melhor de nós. Nós podemos oferecer a Deus ofertas financeiras, que são os dízimos e ofertas. Nós podemos oferecer a Deus, nessa época, especialmente, bens, né? Gêneros alimentícios para a formação de cestas básicas. Podemos oferecer a Deus nosso talento pessoal, né? Ao dedicar uma música, ao dedicar uma poesia, mas Deus também quer do nosso tempo. O nosso tempo também pertence a Deus. E quando nós assim o fazemos, nós estamos como mordomos que somos, bons cuidadores das coisas que Deus nos deu. Nós estamos devolvendo a Deus um pouco de tudo que Ele nos dá. Nós temos 24 horas por dia. Se nós fôssemos na questão da conta do dízimo do tempo, seria, né, um pouco mais de 2 horas. Mas não é isso tudo que vai resolver o que é necessário e o que não é necessário. Não é a questão de quantidade, mas é a qualidade desse tempo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre como pode dimensionar esse tempo. Responda. Um atleta precisa treinar diariamente para alcançar uma boa performance? Eu acredito que. Um instrumentista titular de uma orquestra deve treinar diária ou constantemente? Também acho que sim. Você e eu precisamos nos alimentarmos todos os dias? Sim.
Quantas vezes ao dia? No mínimo 3 vezes, num café da manhã, um almoço e uma janta. Mas se nós formos um pouquinho mais educados em relação à alimentação e tivermos condições de fazer, a, a equipe de nutrição hoje, né, e a equipe de médicos que tratam da boa educação alimentar orientam que deva ser 6 refeições com intervalos menores, para que o organismo possa estar trabalhando com mais frequência e com menor quantidade de alimento para que a digestão não crie um encargo, né, ou um sobrecargo para o nosso sistema digestivo. Então, se você conseguiu responder corretamente essas questões, transporte a ideia para a necessidade de falar com o Pai todos os dias, o dia todo. As necessidades primeiras, né, ou principais da minha vida, para a minha sobrevivência, para a minha subsistência, elas são buscadas, elas são procuradas, elas são feitas, muitas delas de forma automática. De forma automática, como a respiração. Eu não preciso pensar para respirar, mas estou respirando. Como fazer a minha higiene pessoal, como fazer uma série de atividades que o meu organismo já faz automaticamente, sem que eu precise planejar-me para isto. Então, assim deve ser também nossa relação com Deus. Nossa oração é uma conversa, um diálogo com Deus. O que ama a disciplina, o que ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. Então, veja bem, não tem como eu dizer para você e também para mim que eu vou, a partir de agora, começar uma vida de oração e daqui a um mês eu já vou estar com uma vida de oração plena, totalmente recheada de vários quesitos necessários para um bom relacionamento com Deus. Não. Eu não posso dizer à pessoa que está iniciando agora na vida cristã que ela iniciando hoje, no mês de junho, que nós estamos, no mês de julho, ela já vai poder até, né, quem sabe, dar uma aula na escola bíblica dominical para explicar sobre vida de oração. Não significa isso, mas que ao iniciar ou ao mudar o meu hábito, eu estou fazendo uma disciplina na minha rotina. Eu estou fazendo uma nova ordenação. E isso não surge de uma hora para outra. Eu devo primeiro pensar, né, em fazer e iniciar, ok? Orar não é nosso hábito natural, não é da nossa natureza todos os dias lembrar de agradecer, né? Conversar com Deus, assim como os filhos, né? Não conversam todos os dias com os pais. Ainda quando pequenos, eles, por necessidade, por carinho, né? Até por amor mesmo, eles buscam pai e mãe todos os dias. Alguns, né? Antes mesmo dos pais levantarem, já estão na beira da cama, né? Pedindo alguma coisa, falando alguma coisa, pulando na cama, né? Beijando e abraçando. E quando os anos vão chegando, vai passando a idade, eles vão se distanciando dessa prática. E alguns chegam ao ponto de, na velhice dos seus pais, os deixarem em algum lugar, né? Ou então viajarem ou se mudarem e os deixarem à própria sorte. Então, a questão da ser filho, num dado momento da vida, é muito natural. Depois passa a não ser mais natural. Nós precisamos ter o cuidado com os nossos pais, com os nossos idosos especialmente. Precisamos dar a eles atenção. Eles já nos deram bastante. Então, cuidado diário com os nossos pais. Por quê? Eles fizeram por nós. E é uma forma também de retribuir e de agradecer. Então, não é natural. Ele é, para um determinado momento da minha necessidade com Deus, eu vou recorrer, eu vou buscar todos os lugares possíveis onde eu possa obter a cura para o câncer de um parente. Eu vou buscar todos os meios possíveis para que eu não tenha uma ação de despejo,
Eu vou buscar todas as possibilidades de oração onde eu possa tirar um filho da cadeia ou tirá-lo das drogas. Isso vai acontecer. Passada essa necessidade, essa urgência, provavelmente eu vou voltar para o meu natural, que não é fazer isso com insistência. Orar não é um ato natural. Precisa ser disciplinado em nós. Orar nos dá conhecimento e intimidade com Deus. Então, quando nós, na infância, conversamos muito com os nossos pais, ou os pais conversam muito com os filhos, cria-se vínculos de intimidade, de conhecimento mútuo, em que, num determinado momento da nossa vida, dependendo da educação que nós recebemos dos pais, não é necessário o pai ou a mãe falar. Apenas o olhar já diz qual é a intenção. Apenas o olhar já indica que, olha, meu pai não está gostando do que eu estou fazendo, então eu vou segurar a onda aqui porque eu posso sofrer alguma disciplina depois. Porque a minha intimidade, né, o meu conhecimento do meu pai já me diz. Às vezes, nas famílias são criados códigos em que determinada atitude, né, é suficiente para a pessoa entender, né? Então, alguns pais também podem criar, né? Bom, cruzou a perna significa isso. Cruzou o braço tem outra significação. Por causa da convivência, isso pode ser criado, isso pode ser disciplinado. Devemos insistir e persistir na busca de uma prática diária de oração. Como é que eu posso montar uma agenda de oração, né? Então, ainda que a sua família seja pequena, né? Então, eu posso orar pelo país, pelos meus familiares, pelos meus companheiros de trabalho, pelos governantes, pelos amigos, pelos que eu não considero amigos ou aqueles que não me consideram amigos. Então, eu já tenho aí bastante motivo diariamente, porque provavelmente em um dia eu não consigo orar por tudo isso. Mas eu posso diluir no curso da semana para orar por essas pessoas e orar por essas situações, porque vai se acrescentar isso às minhas necessidades diárias. Então, hoje eu estou precisando que Deus me dê saúde. Eu estou com algum resquício de gripe, de resfriado, e eu estou preocupado porque o vírus está aí. Então, eu vou centrar os meus pedidos na minha saúde, assim como eu posso agradecer pela minha saúde. E assim eu vou criando a minha agenda de oração. Na segunda-feira, eu vou orar pela minha família. Na terça-feira, eu vou orar pela família da minha esposa. Na quarta-feira, eu vou orar pelos meus companheiros de trabalho, inclusive aqueles que não gostam de mim, ou aqueles que eu não tenho intimidade, não tenho amizade. Na quinta-feira, eu vou orar pelos governadores, pelos prefeitos, dependendo de onde eu moro, eu resida, aquela autoridade que é a autoridade máxima do local, do judiciário, do legislativo, do executivo, as pessoas que são empresários proeminentes, que têm muitos empregos ali sob seu domínio. Vou orar por essas vidas. Vou orar pelos profissionais da saúde na sexta-feira. Vou orar pelos profissionais da limpeza e da segurança no sábado. No domingo, eu vou orar pelo pastor da igreja, pelos líderes da igreja. Vou orar pelos irmãos que prestam serviço na igreja. E assim eu vou adensando a minha agenda de oração. Segundo ponto, confiar que Deus é poderoso, né? Confiar que Deus é poderoso para fazer mais do que peço em oração. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, ou Deus forte, né? Pai eterno, príncipe da paz. É o nome de Jesus. A sociedade ao nosso redor deposita confiança em pessoas, objetos, elementos da natureza e etc., né? Nós vemos muitas das vezes as pessoas
inclusive na igreja, falando, né, pensando ou refletindo as posturas seguintes. Bom, assim que sair a minha aposentadoria, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal, e eu vou, né, me doar mais, e chegou a aposentadoria e tudo igual. Bom, é, o meu filho vai passar no concurso, e quando o meu filho passar no concurso, nós vamos fazer isso, aquilo, tal, tal. E o filho passa no concurso e não altera nada. Bom, assim que nós pudermos obter aquele aparelho que está faltando lá na nossa sala, nossa, a gente vai poder, né, agora, então, conectar a internet, participar dos cultos, ver todas as lives que a igreja está mandando, e nossa vida vai, e pode não acontecer, certo? A Bíblia nos ensina que o véu foi rasgado. Isso indica que não precisamos mais de sacerdotes que nos representem ante nosso Deus. Porque Jesus é o único e fiel mediador. O véu foi rasgado no momento em que Jesus estava na cruz. E ali, aquele momento, é o momento da sua dor, da sua aflição, mas também é o momento do início da sua glorificação enquanto homem, dizendo os céus, como expressão de Deus, os céus estavam proclamando, como diz o salmista, a glória de Deus. Os céus estavam dizendo, por quê? Tudo estava enegrecido no firmamento, tudo escuro. Pensa num dia chuvoso, uma chuva pesada que estava armada, mas não caía chuva. Não era chuva, era a manifestação de Deus por intermédio da natureza. Então, quando Jesus naquele momento de agonia, e ele vai até seu último suspiro, então se abre naquele céu todo escuro, como se a gente, como se diz lá na minha terra, uma nesga, né? Uma fresta em que o céu começa a abrir e o sol vai transparecendo de forma lúcida, brilhante, resplendente, simbolizando que aquilo que acontecia no sacerdócio de Melquisedeque, aquilo que acontecia no sacerdócio dos antepassados de Abraão, de Moisés, de Arão, de muitos outros heróis, naquela época em que Cristo ainda não era vindo na forma humana. Os sacerdotes eram responsáveis por pegar, então, as ofertas, as oferendas que eram trazidas e entrar uma vez por ano no chamado Santo dos Santos. E ficava no segundo momento do templo, do santuário. Tinha um primeiro lugar onde os sacerdotes poderiam ir, mas para a entrega anual, apenas o sumo sacerdote, ou o chefe, ou líder do sacerdócio, entrava para levar as ofertas, uma vez ao ano. Este véu, tanto o primeiro quanto o segundo, foi rasgado por Cristo, dizendo, a partir de agora, não precisamos mais levar nossa oferta, entregar o nosso pedido, a nossa gratidão a Deus, o nosso pedido, né? E também as ofertas ao sacerdote, a nenhum outro homem. Nós podemos entregá-las, ofertá-las e requerê-las, né? Se assim pudéssemos dizer, o próprio Cristo. Porque ele passou a ser o nosso mediador. O conhecimento de Deus nos atrai para mais perto dele, porque passamos a entender mais de sua vontade e seus propósitos para a nossa vida. É interessante a experiência que tenho passado como avô. Meu neto, Enzo, como todo neto, é muito bonito e muito inteligente, né? Não poderia ser diferente. Todo neto tem essa qualidade. O avô e a avó vão concordar comigo. E a cada dia que mais ficamos juntos, mais nos conhecemos. E em alguns momentos, quando, por exemplo, após o almoço, eu preciso repousar, descansar, ele já me chama, vô, vamos fazer o quilo? Ele já sabe que eu gosto de
deitar na rede ou no sofá e ficar um tempinho ali. Ele fica comigo às vezes. O meu tempo talvez seja meia hora, 40 minutos, o dele é 2 minutos, 3 minutos. Mas é um momento ali que a gente interage mais. Às vezes ele fica abraçado no meu colo. Nós precisamos estar mais perto de Deus, mais próximos do seu colo, sentir o seu odor, conhecer de Deus. O autor nos propõe essa ilustração. Um filho adotivo que sempre recorria ao seu irmão para obter algo do seu novo pai foi alertado. O irmão falando para ele: você pode falar direto com o nosso pai, pois ele vai te ouvir. Então, ao ser adotado, a família já tinha dito que queria ter um relacionamento com ele, queria se aproximar dele, queria cuidar dele. E ele, então, ficava falando com o irmão: ó, fala para o papai isso, pede para o papai, até que um dia o irmão fala: olha, você pode falar direto com o nosso pai. E assim é também a nossa relação, em que nós podemos ir direto ao Pai por intermédio de Jesus Cristo. Exemplos bíblicos, né? Nós temos estudado no correr desse semestre personagens bíblicos citados nas suas orações ou nas suas experiências de vida de oração. Abraão, em Gênesis 18, 22 e 23, ele intercede por Sodoma e Gomorra. Então ele começa, né? Mas Deus, se tiver tantos justos, e se tiver tantos, vai fazendo naquelas contas, até que chega num ponto que ele chega à conclusão, juntamente com Deus, pelo conhecimento, que realmente aquilo que ele estava querendo não era factível, não era execuível, não era possível, porque não havia aquela quantidade. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum justo sequer. Então, Deus teve aquela longanimidade de permitir aquela conversa com Abraão até que chegou o momento bom. Agora, Abraão, vai sair só você e a família do seu sobrinho, tá? Não tem como levar mais ninguém. Noé, quando é chamado para construir a arca, né, e ele passa mais de 100 anos construindo a arca e pregando, ao final, quando inicia a chuva do dilúvio, entra apenas ele e a família dele. Eu, particularmente, tenho um apreço muito grande pela pregação de Noé, porque um homem pregar e levar a sua família a Cristo é um grande ganho. E é um duplo, né? Porque você está levando para os pés de Jesus, você está levando para próximo de Deus as pessoas que mais você ama, as pessoas mais próximas de você, que acreditam em você, que creem em você por intermédio da ação do Espírito Santo. Moisés pede a Deus que destrua, pede a Deus, desculpa, não é que destrua, que não destrua o povo de Israel. Em Êxodo 32, 32, nós temos esta passagem. Eu quero ler para os irmãos aqui, para nós fazermos, então, essa correção de texto. Êxodo 32, 32. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Então, Moisés, ele coloca também a sua própria vida na sua petição. Ele coloca-se como fiel ali. Não que ele tivesse mérito, mas ele coloca-se de uma forma tal que, se o povo de Israel não merece ter esse perdão, então pode me riscar também, porque o Senhor me colocou aqui e eu me esforcei, eu não consegui fazer, eu não pude fazer. Então eu também sou merecedor, porque eu falhei, porque eu errei. Oséias, ele profetiza: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. É o profeta falando que a necessidade do conhecimento de Deus, ela é muito importante para nós termos uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida que possa alegrar a Deus.
o apóstolo Paulo nos ensina assim: ora, há aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3:20. O envolvimento que a pessoa de oração passa a ter com Deus a habilita a crer, como disse Paulo. Então, na medida em que você se envolve e cada vez mais você se entrega ao relacionamento íntimo com o Senhor, mais ainda você vai experimentar das respostas de Deus, ultrapassando os limites daquilo que você havia pedido. E isso vai se tornar rotineiro, vai se tornar contínuo. Por quê? Nós temos experiências diversas, conhecidas, em que as pessoas são acamadas, né, são hospitalizadas, e nós pedimos em oração por sua restauração, e a expectativa médica, a expectativa da ciência é talvez 70%, 80% de melhora, e nós vemos quadros em que ultrapassa, né, 90% e chegando até 100%. Pessoas que antes eram tidas como desenganadas, em que a ciência dizia que curadas elas poderiam ter sequelas, e elas são curadas completamente. Pessoas que são tiradas do mundo dos vícios, e os especialistas dizem que elas vão percorrer o caminho doloroso da dependência eterna, que é científico, por causa da dependência química que compromete toda a química do organismo. Mas muitas são as experiências que nós temos visto de pessoas que dizem de forma bem clara e lúcida que não tem mais nenhum resquício, né, nenhuma sombra mais daquilo que ele tinha na sua vida de dependência química. Ou seja, muito mais além do que foi pedido, foi respondido pela oração. Desculpa, qual é a qualidade do seu conhecimento de Deus? Na Bíblia nos diz lá em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que conhecimento é esse? Que grau de conhecimento? O que isso tem produzido em minha fé? Que fatos nesses últimos meses ou dias está falhando aqui, mas eu vou tentar ler para os irmãos. Que fatos nesses últimos meses ou dias posso dizer, né, posso falar da experiência da vida de oração na minha vida. O que marcou esses últimos dias e meses, especialmente agora na pandemia, eu posso citar. Tem alguma coisa que você pode dizer? Né? E a ótica do mundo, muitas das vezes a nossa ótica é uma ótica em que a enfermidade, né, quando a oração nós fazemos a Deus, quando ela é respondida com a cura, é sucesso. E a enfermidade, quando não há cura, quando vem o óbito, não houve sucesso. E não é isso que Deus nos ensina. A nossa vida está, quando nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós temos intimidade com Deus, ela está claramente entregue às mãos do Pai, no entender da sua vontade soberana, na compreensão de que Deus sempre tem para nós o melhor. E a morte, para nós que não somos cidadãos deste mundo, cidadãos daqui, nós somos cidadãos dos céus, é tão somente a passagem desse estágio para o estágio da vida eterna. Vamos chorar, vamos sofrer, né? Vamos ter momentos de tristeza, de amargura, como aconteceu na minha família, né? Várias perdas, mas o nosso consolo é que nós vamos nos reencontrar na glória em Cristo. Ele nos promete isso.
Terceira parte do estudo, nós voltamos à intercessão. E eu quero, diferente do que, um pouco diferente do que está proposto aqui, chamar o exemplo de Jesus. Jesus foi um grande intercessor. Lá no capítulo 17 de João, nós temos a chamada oração sacerdotal. É justamente aquela característica que Jesus assume, né, no sacerdócio de se colocar agora como mediador entre Deus e os homens. Uma vez assunto aos céus, uma vez que ele subiu aos céus, ele deixou de estar aqui conosco encarnado, ele passa a ser agora o nosso mediador, o nosso advogado, aquele quem fala por nós. E o Espírito Santo vai ter uma ação agora, a partir do momento que Jesus vai aos céus, ele vai vir aqui para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai ter uma mediação de convencimento, mas em nosso favor ou a nosso favor, junto ao Pai, quem vai ser o nosso advogado, nosso intercessor é o próprio Cristo. E ele, na sua oração sacerdotal, esse trecho especialmente ele fala: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus indica a nós um capítulo especial de intercessão. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E nele sou glorificado. Ele fala da glória que damos ou devemos a ele, por sermos dele, por sermos considerados sua propriedade, por nos tornarmos irmãos, chamados irmãos em Cristo. O que significa isso? Que, por adoção, o pai, né, tem o filho, pai e filho, nos adota como filhos também. Passamos a nos chamar de irmãos porque em Cristo nós somos irmanados, nós somos ligados. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste para que sejam um, assim como nós. Ele pede por nossa guarda e proteção. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Implica por nossa salvação. Esse é o nosso intercessor mais ilustre, mais fiel. E, dessa forma, ele também nos ensina como interceder. Ou seja, como eu posso orar em favor de terceiros, em favor de outras pessoas. Moisés também foi um intercessor brilhante. Lá no capítulo 32, versículo 31 e 32, assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Aí nós vemos uma característica de empatia. A empatia na intercessão aproxima quem ora do problema e dos que sofrem o problema. A empatia é se colocar na posição da outra pessoa. Eu vou chorar com os que choram. Eu vou me alegrar com os que se alegram. Eu vou me aproximar do meu amigo, e eu vejo nisso aí os amigos de Jó, embora eles tenham muitas falhas, mas na chegada até Jó, eles se achegam a ele e apenas se sentam no chão e se mantêm em silêncio. Isso é uma atitude empática. Eu estou me colocando no problema. Muitas das vezes você vai a um funeral de uma pessoa amiga, né? Ou você é amigo da pessoa que foi enlutada, que ficou enlutada. E você não tem palavras, assim como eu também muitas vezes não tenho. Apenas um abraço, apenas um olhar, apenas a presença já diz para aquela pessoa muita coisa. Muita coisa. Né? E disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é povo de dura cerviz. Porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. A autoinclusão dentre os pecadores dimensiona o orador. Ao interceder por outros, devemos ter como exemplo que Moisés nos ensina.
sofrendo a mesma dor dos seus. Ainda que Moisés era um homem líder, um homem que se dedicava muito no seu ofício, mantinha a sua vida o mais próximo de Deus, mais íntimo de Deus, ele se coloca junto com os outros. Olha, nós estamos aqui, nós, né? Nossa iniquidade, nosso pecado, né? Toma-nos, toma a nós. Senhor, vá no meio de nós. Então, ele se coloca como um deles, assim como era o propósito de Deus ao indicar ele para ser líder dessa grande libertação. Então, por fim, eu quero ir para as sugestões práticas de oração diária ou vida de oração. Tenho 2 autores aqui que eu consultei para trazer para você as seguintes situações. Timothy Keller, no livro Oração Experimentando Intimidade com Deus, esse livro aqui, né? Oração Experimentando Intimidade com Deus, ele fala: ler e estudar a Bíblia, meditar na leitura feita, orar se dirigindo a Deus e silenciar para ouvir Deus. A última parte eu incluí, né? Essa parte do silenciar. Mas ele nos dá uma orientação do período de oração. Então, vou iniciar meu período de oração. O que eu faço? Leia a Bíblia. Né? Leia a Bíblia. Se você vai iniciar agora, então comece pelo Evangelho de João. Ou então, se você vai iniciar a leitura da Bíblia toda, você começa um livro do Velho Testamento e um livro do Novo Testamento. Começa lá, né? 2 do Velho e 1 do Novo. Depois, 1 do Novo, 1 do Velho. Mas você vai ler a Bíblia, vai meditar na leitura, depois vai orar. E o nosso pastor Mateus, ele nos orienta a silenciar para nós ouvirmos também. Dinâmica. Ele fala que é aproximar, que é essa parte de ler a Bíblia chama-se aproximação. Aproximar-se de Deus. A segunda parte, ler a palavra. A terceira parte, orar. Como eu posso fazer isso? Bom, se eu vou fazer isso de noite, eu tenho um período menor de concentração e de manhã um período maior, né? Ou pode ser o contrário. Mas a sugestão é que de manhã seja um período maior. Mas, Jairo, como é que vai ser a situação? Porque eu inicio o trabalho muito cedo, então eu vou passar a acordar um pouquinho mais cedo. Se eu preciso acordar às 5 da manhã para trabalhar, então eu vou acordar às 4h30. Então, se eu começo a me preparar para trabalhar às 7 horas, então eu vou acordar às 6h30. E eu vou começar com períodos curtos, né? Começar com 5 minutos, depois eu vou aumentar para 10, depois eu vou aumentar para 15. E nessa dinâmica de leitura da Bíblia, de meditação, de oração, fatalmente a gente vai passar desse tempo. Rick Warren, que é um outro autor desse livro aqui, Uma Vida com Propósitos, ele exemplifica a oração de um fôlego, a qual deve ter a motivação de honrar a Deus. Não é vã repetição, não é nós falarmos de forma autômata, automática, não. Mas eu posso declarar a Deus, né, no meu dia, pensando nele, pensando em honrá-lo. Tu estás comigo. Senhor, tu és o meu Deus. Ó Pai, ajuda-me a confiar em ti. Meu Jesus, eu recebo a tua graça. Eu pertenço a ti. Eu posso repetir estas orações e outras, para que eu possa, durante todo o meu dia, estar pensando nas coisas que Deus tem para mim. Quando eu vou para o meu carro, dirigir o meu carro, Senhor, toma a direção do meu carro. Senhor, guarda as pessoas que estão ao meu lado, próximas de mim. Guarda esse motorista do ônibus, esse condutor do metrô. Senhor, protege as pessoas que estão aqui. São orações. Meu Deus, guarda a minha casa, eu estou saindo agora. Que o Senhor, nosso Deus, nos ajude a entender
que a oração é fundamental na vida do cristão. Que Ele nos ajude a desejar ter vida constante e firme de oração. E que Ele nos ajude, né, nos inspire a praticar a oração diária e constantemente. Então, queremos, mais uma vez, deixar para os nossos amigos que estão nos brindando com a sua visita aqui na nossa sala da nossa classe da Escola Bíblica Dominical, aí toda a nossa programação e à disposição de vocês também nas redes sociais, especialmente nesse período de pandemia. Nós teremos o nosso culto pelo YouTube, né? Logo em seguida. Se você vai assistir esta lição no domingo de manhã, temos também o culto Drive-In, que é domingo às 16h45 na sede da EPTG, e temos o culto online também às 19 horas, domingo, logo após o Drive-In. Que Deus possa abençoar a sua vida, a vida da sua família, e muito obrigado por prestigiar a nossa classe, chamada classe Gente de Oração. Que Deus os abençoe. Quero orar mais uma vez com você. Ó Pai, muito obrigado por esse privilégio de te servir e de te honrar por intermédio desses estudos. Possa acrescentar à minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus irmãos que estão assistindo, os irmãos da classe, cada vez mais. O desejo de falar contigo, de estar contigo, de conviver com o Senhor. Senhor, livra-nos desse momento terrível que estamos passando, das enfermidades. Dá, Senhor Deus, a cura, dá-nos, Senhor Deus, providências para que esses males sejam minimizados. Perdoa, Senhor Deus, nossos pecados. Em nome de Jesus choramos. Amém. Um grande abraço a todos, que Deus a todos os abençoe.